A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no seu programa EBD em Estudo. Esse programa vai ao ar aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E situado no bairro Boa Esperança, temos nosso pastor coordenador, o pastor Jorge Silva. Eu sou Isaías Nascimento, professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com o Diego Costa. Diego, nosso também professor na nossa EBD, e você é nosso convidado para estar também conosco, participando desse programa, interagindo, dando a sua opinião, a sua crítica e sendo, acima de tudo, abençoado pela ministração da palavra de Deus. Então, já pedimos a você, né, Diego, que você curta, compartilhe esse vídeo, comente também. A sua opinião é de riquíssima importância para todos nós. Meus irmãos, como nós sabemos, estamos dando início a mais um trimestre das lições das escolas bíblicas dominicais CPAD. A nossa lição tem um título geral: Em Defesa da Fé Cristã. E só aqui, nessa questão do título, a gente já pode perceber que é uma lição bem apologética, que vem trazer bem conceitos de defesa realmente da nossa fé, que é um assunto muito relevante em nossos dias. O nosso subtítulo fala assim: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, para você que ainda não tem a lição, esta aqui é a lição, ok? Adquira a sua lição, compareça à Escola Bíblica Dominical na sua igreja local. Esse programa não tem a intenção de substituir a EBD, tá certo? Você assiste esse programa, né, Diego? Compareça também à EBD na sua igreja local. Meus queridos, lição de número 2. O nosso título diz assim, acompanhe conosco: Somos cristãos, ok? Então, é uma questão bem enfática aqui que o nosso comentarista traz para realmente nós enfatizarmos, né, sendo aqui redundante, enfatizarmos mesmo a nossa fé cristã, certo? E como cristãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. O nosso texto áureo está lá no livro de Atos, capítulo 15, 19, que diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não com um conjunto de regras e ritos. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, que é a grande base para a nossa lição, ok? É necessário, professor, que você faça na íntegra essa leitura na classe, para que todos nós saibamos, vocês também saibam, qual é a grande base, de onde foi extraída essa lição. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 2, do 1 ao 9, e também no 14, ok? Fique muito à vontade, professor, para fazer, junto com seus alunos, essa leitura. Meus irmãos, a introdução diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Aqui a gente vê a questão da primeira dispensação, a dispensação da lei, e agora, após Cristo, a dispensação da graça. E isso levou para os judeus, para os praticantes da lei judaica, que agora migraram, porque se converteram ao cristianismo, e isso é uma coisa bastante natural. Isso é uma coisa bastante normal, porque, veja, séculos que o povo judeu seguia um padrão religioso, mas agora existe a conversão. Esse padrão religioso judaico, israelita, apontava para a chegada do Messias, que era Jesus Cristo. O Messias vem, morre, consuma todo o plano da redenção, ok? E inaugura agora a nova dispensação, a dispensação pela graça e a salvação apenas pela graça. Então isso trouxe
com certeza, uma certa confusão para a cabeça dessas pessoas que viveram toda a sua história. Eu falo história como a questão mesmo da nacionalidade do povo, ok? Dentro de uma religião cheio de ritos e dogmas ali, como nós sabemos que é a religião judaica. Mas agora esse paradigma é mudado. Agora Cristo vem e inaugura essa dispensação da salvação apenas pela graça. Aliás, a salvação em toda a história, ela sempre foi pela graça, porque toda a lei mosaica apontava pela graça em pessoa, que é Jesus Cristo, o Senhor. Mas, humanamente falando, isso aconteceu, essa confusão aí dos judeus querendo introduzir agora nos cristãos, inclusive nos gentios, para que eles pudessem ser igreja, entenda, entre aspas, alguns ritos, alguns costumes, algumas situações que era preconizado na lei mosaica, ok? Foi necessária uma intervenção dos apóstolos, mais diretamente do apóstolo Paulo, para resolver essas questões. Vamos ver ao longo da lição como foi aí solucionada, certo? Diz assim, nessa lição, dando continuidade, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo, veja, né, o costume dos atos judaicos e o cristianismo. Essa grande diferença, né? Lei e graça. E os apóstolos, principalmente Paulo, como já relatamos aqui, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes, ok? Como já falamos aqui, relatamos, é realmente algo de se entender por uma questão histórica, estrutural histórica, ok? Porém, isso ia ser trabalhado pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos para que eles levassem também para toda a comunidade agora cristã, ok? Tudo aquilo que gira em torno realmente da salvação pela graça trazida por Cristo e que os cristãos agora deveriam realmente viver, não apenas praticar, mas viver em sua vida a liberdade cristã. Pois bem, e no primeiro tópico, o comentarista da lição nos traz o título Prevenindo-se contra a tendência judaizante. No primeiro ponto, nós vamos ver subindo outra vez a Jerusalém. Aqui o comentarista da lição vai nos introduzir a realidade do motivo, ou das motivações da carta aos Gálatas. Pela cronologia do primeiro capítulo dos Gálatas, é possível determinar que Paulo escreveu provavelmente antes da primeira viagem missionária e também antes do Concílio de Jerusalém. E isso são fundamentos importantes para a nossa lição de hoje, porque um dos aspectos que vamos ver é o cristianismo judaizante. Aqui o comentarista da lição estabelece os fundamentos para que a gente compreenda que a noção pregada aos Gálatas está em um total acordo e harmonia com o que acontece mais tarde no Concílio de Jerusalém. Paulo inicia a sua exposição apontando para esse fato. Não se coloca remendos novos em vestes velhas. E nessa carta, Paulo vai trazer à consciência os Gálatas da graça e da suficiência da graça do evangelho que ele havia anunciado. Ele também estabelece algumas coisas muito importantes logo no princípio da carta, que é um princípio até hoje. Ele diz aos Gálatas que ainda que eles mesmos ou um anjo anunciasse um evangelho diferente daquele que já havia sido anunciado, ele deveria ser tratado como anátema, colocando aqui limites doutrinários muito firmes e absolutos no evangelho da graça de Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos chegando agora ao nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, tá? Estamos vendo em relação a prevenindo-se contra as tendências judaizantes. Diz assim o nosso segundo subtópico. Objetivo da reunião. Veja só, é bom lembrar que essa reunião não foi
um concílio nem um sínodo, ok? É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos mais pobres, ok? De toda a Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha a convicção que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então, meus irmãos, a gente vê aqui o apóstolo Paulo já introduzindo, já nessa escalada para mostrar aos irmãos que aquilo que era transitório, ok? Agora se transformara em algo realmente verdadeiro e único, que todos os que chegavam a Cristo teriam que viver, certo? Então o apóstolo Paulo, como já disse aqui o nosso comentarista, teve muita dificuldade, porque ele encontrou muita resistência ainda daquelas pessoas que estavam enraizadas nos seus corações conceitos da lei mosaica. Então o apóstolo Paulo ele teve essa subida a Jerusalém, ok? Para levar realmente aos judeus a questões dos donativos ali, tudo o que era necessário para as pessoas, mas também para iniciar esse trabalho de conscientização das pessoas, daqueles cristãos, que eles não precisavam mais viver nenhum rito religioso que diferenciasse daquilo que Cristo realmente estabeleceu para a sua igreja. O apóstolo Paulo deixa muito claro que se aqueles cristãos participassem da circuncisão, Cristo já não faria nenhum sentido para eles. Então, em Cristo, tudo o que a lei preconizava, ela foi resumida, ela foi realmente resolvida na pessoa de Jesus. Então, o apóstolo Paulo tinha esse grande desafio de trazer essa nova realidade. Agora, claro, entenda, sempre impulsionado e conduzido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nunca fez nada nessa direção da evangelização, de conscientização, sem ter realmente ali a direção do Espírito Santo. Por isso que o nosso autor coloca aqui que foi uma ordem divina para que ele subisse a Jerusalém e começasse todo esse trabalho. Muito bem. No terceiro ponto, nós vamos ver Tito e a circuncisão. É muito importante a gente perceber que esse era um tema muito relevante para a igreja nos dias dos apóstolos. Existia um paradigma que já durara mais de 2000 anos, que era o paradigma da circuncisão. Agora é importante, queridos, observar essa questão sob a ótica de Deus, revelada nas Escrituras, para que a gente não incorra no mesmo erro que os judeus radicais e de certa forma, achar que é preciso que você defenda a não circuncisão. E eu não estou falando isso por causa de uma opinião pessoal, mas pelo que o próprio Paulo falou. Isso é muito importante nesse ponto, porque aqui a gente encontra o divisor do que realmente interessa para Deus. Paulo é quem diz que nem a circuncisão e nem a incircuncisão são coisa alguma. A tendência de se apegar a essas realidades é uma questão da queda do homem. O homem quer ter o controle. É por isso que a religiosidade muitas vezes se sobressai em relação ao relacionamento com Deus. Porque o homem quer ter o controle, quer ter o mérito. Mas Paulo, dizendo aos Gálatas, falando aos Gálatas a respeito disso, deixa muito claro. Se nós nos referirmos a Gálatas 2:8, nós vamos ver, Eliseu, o seguinte: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então nós vemos aqui Paulo expor a realidade de que Pedro defendia a circuncisão. Pedro defendia um evangelho que incluía a circuncisão.
Isso é interessante, porque só entendemos isso à luz das Escrituras. Paulo escreve dizendo, mais uma vez, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma diante da graça. É por isso que precisamos ter o cuidado de evitar radicalismos. Veja que nem o próprio Deus se importava muito com isso a essa altura, porque a graça era suficiente, a graça era a razão pela qual os homens viriam a ser salvos, não por causa de rituais ou costumes. Esse é o centro da questão. O evangelho circuncidante, ou o cristianismo da circuncisão, o que preferir, era um problema porque os homens queriam continuar tendo o controle, à medida que estava sobre a sua, ou sob sua responsabilidade, viver os rituais. E isso seria, à vista desses religiosos, suficiente. O comentarista da lição, para a gente concluir a análise desse último ponto, ainda passa pelo aspecto da circuncisão de Timóteo, que Paulo leva a efeito, mesmo sendo um cristão da não circuncisão, para evitar o escândalo entre os judeus. Da mesma forma, Tito, pelo contrário, ele trata como um gentil, sendo firme e não abrindo mão das suas convicções, como ele mesmo diz, nem por uma hora. Então, nesse ponto, queridos, é importante demais a gente ressaltar isso que tem causado tanta deficiência no nosso relacionamento com Deus, achar que os rituais são mais importantes que o relacionamento e que cumprir com rituais religiosos é mais importante do que uma obediência e sujeição sincera. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos chegando aqui, já terminamos nosso primeiro tópico. Vamos entrar agora na análise desse segundo tópico, meus queridos irmãos. E temos a convicção que você também está entendendo tudo aquilo que Deus está ministrando ao seu coração aqui. A questão dos judaizantes era a imposição de ritos sobre a graça. Ok? Se a questão da circuncisão fosse um mero ato de cultura, estava tudo bem. Agora, impor a circuncisão como um ato obrigatório para uma pessoa ser separada para Deus, aí já não cabia mais. A questão do apóstolo Paulo estava aí. Não colocar novos pesos, né, em cima do povo, sendo que Cristo já havia retirado tudo isso. Meus irmãos, então o nosso segundo tópico diz assim: a tendência judaizante no início da igreja. Então o apóstolo Paulo ele retorna aqui da sua viagem, retorna para a Galácia e vê de maneira, como diz aqui o nosso autor, fica atônito, percebe que de maneira muito rápida os Gálatas já tinham se desviado daquilo que ele havia pregado e estavam realmente assumindo essa identidade judaizante, ok, que era imposta sobre eles. Como nós já colocamos aqui, o problema era essa imposição, ok, colocando realmente critérios para a salvação diferentes da graça. Então o apóstolo Paulo realmente ele é muito enfático para dizer que, olha, qualquer outro evangelho que for pregado para vocês, diferente do evangelho que Cristo pregou, diferente do evangelho da graça, considere ele anátema, considere ele maldito. O nosso autor aqui traz uma palavra do grego que é metatiteste, ok? Que significa uma mudança rápida, abandonar, desertar, mudar, ok? Realmente assim, algo de muita rapidez. E isso é uma tendência humana. Nós, como seres humanos, temos que ter esse cuidado de não impor realmente para a palavra de Deus os novos pensamentos, os novos conceitos e nos envolver com esse tipo de coisa. É um alerta para todos nós isso também. Nós temos que trazer isso. Nós não podemos, meus irmãos, admitir que exista preceitos legalistas, ok? Que vem aí sobrepor realmente a salvação pela graça e só pela graça. É isso que nós temos que enfatizar aqui. Os rituais judaicos como uma mera cultura, ok, mas existe um limite.
Eles não podiam ultrapassar esse limite de imposição agora para a salvação. Não, porque eu estaria negando o sacrifício de Cristo e assumindo a identidade de um falso evangelho que não leva, o evangelho legalista, ok? Que não leva realmente a lugar algum. Salvação é pela graça e somente por ela. E era isso que o apóstolo Paulo queria que os nossos irmãos de Gálatas seguissem e não se desviassem, por mais difícil que fosse, porque a força judaizante era muito intensa naquele momento. Exatamente. E no segundo ponto, quem eram os judaizantes? A gente tem falado sobre os aspectos que eles definiam, mas quem eram eles? Eram judeus, né, de nascimento ou descendência de Abraão, que queriam impor a doutrina de que, para ser salvo, você deveria guardar toda a lei de Moisés. E isso motivou o concílio do qual nós já falamos, acerca do qual nós também já falamos aqui, o concílio de Jerusalém, que podemos ver descrito lá em Atos 15. Mas, em resumo, era, queridos, esse grupo de judeus que queria impor a doutrina de que a salvação exigia o cumprimento de toda a lei de Moisés. De toda a lei de Moisés. Então havia um embate e muitos creem que encabeçava, de um lado, defendendo a doutrina de que não era necessária a circuncisão, ou mesmo o cumprimento, né, de toda a lei de Moisés para a salvação, Paulo, como o apóstolo dos gentios. Por outro lado, Pedro também encabeçava a outra frente, ou o grupo que defendia que os cristãos convertidos deveriam guardar a lei de Moisés. Na verdade, no final desse embate, o Concílio de Jerusalém estabelece, e ali fica decidido, né, inspirados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É importante que se diga que a lei de Moisés não era um requisito para a salvação, apesar de alguns aspectos serem trazidos, como, por exemplo, se abster da idolatria, comer sangue e da prostituição, né? E se coloca isso de uma forma típica da graça. Essas coisas vocês fazem bem se absterem. Né? Uma carta que foi escrita de forma universal às igrejas daquele tempo. Meus irmãos, chegamos agora no nosso terceiro e último subtópico, nem se digo, desse segundo tópico tão interessante que estamos vendo aqui, a tendência judaizante, ok? Em atingir realmente ali, naquele tempo, a igreja de Cristo, a igreja que ainda estava nascendo, a igreja ainda era aí, digamos assim, entre aspas, um embrião realmente do cristianismo nessa terra. Muitas coisas ainda haviam de ser sido colocadas nos seus devidos locais, lugares, e esses ajustes estavam acontecendo. Essa questão da força judaizante, desse trabalho todo que acontecera naquele tempo, e que o apóstolo Paulo teve toda a coordenação, como o nosso professor Diego disse, direcionado pelo Espírito Santo, era mais essa etapa que precisava ser resolvida, esse ajuste mesmo na igreja, para que todos percebessem que realmente o evangelho pela graça era o único evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim nosso terceiro subtópico, clima de tensão. Não é necessário muito esforço, diz aqui o nosso autor, para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes, né, para aceitarem, como já foi dito aqui, a questão da imposição de ritos religiosos para a salvação. Ok? A salvação não era pelo sacrifício redentor de Cristo, mas era pela observância e a prática de ritos religiosos. Isso era que os judaizantes queriam realmente incutir na igreja cristã, que estava ainda ali ainda nascendo naquele momento, tá? Digamos assim. Então o apóstolo Paulo e Barnabé, mais o apóstolo Paulo, realmente tiveram muita dificuldade com isso.
Diz aqui o nosso autor, continuando, que João, Pedro e Tiago talvez fossem os únicos que estavam ali presentes naquele momento. Os outros apóstolos deveriam estar em atividade plena missionária e em outras regiões. O próprio apóstolo Paulo era um deles. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, veja só, a questão de quanto era importante, duro, pesado, isso aqui, certo? Agora, meus irmãos, fazendo uma aplicação para nossos tempos, nós também estamos vivendo dias de falsos evangelhos sendo levantados, ok? Querendo introduzir coisas que a graça de Deus não permite que sejam introduzidas em nosso meio. Tal como o apóstolo Paulo teve muitas dificuldades, muito trabalho naquele tempo com os judaizantes, e ele combatia de forma realmente veemente tudo isso, chamando esses irmãos, inclusive, de falsos irmãos, ok? Combatendo tudo isso, nós também temos que nos levantar, Diego, como igreja. O mesmo espírito que está no apóstolo Paulo também tem que estar em mim e em você, de combatente realmente, de defesa do evangelho da graça, de não permitir que ritos religiosos, dogmas humanos sejam introduzidos na igreja, na tendência ou na intenção de substituir o evangelho da graça de Cristo. Faça isso que você receberá aquilo. Deus irá recompensar você se você ministrar nisso aqui. Isso não é bíblico. Ok? Deus abençoa a vida humana se Ele assim quiser. Porque Ele é soberano sobre todos nós. E nós temos essa missão de combater essas heresias que ainda existem no nosso meio. A gente vê aí, meus irmãos, uma tendência desse neoliberalismo cristão em nosso meio também, que infelizmente leva os indoutos, infelizmente leva aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus como rebanho para a perdição. Muitas pessoas. Mas a igreja de Cristo, ela está atenta a tudo isso. A igreja de Cristo, ela não se deixa levar. A noiva do Cordeiro que vai subir para o céu, ela realmente é combatente nessa terra. O apóstolo Paulo teve muito, mas muito trabalho. Nós também temos que assumir esse trabalho como igreja e não permitir que esse evangelho liberal, que esse evangelho de promessas, um falso evangelho de todo mundo tem que ser rico para ser, se não for rico está em pecado. Isso é diabólico. É diabólico. Não tem nenhuma harmonia com o evangelho da graça. Então, meus irmãos, temos essa missão. Só para terminarmos aqui, diz nosso autor que os judaizantes, chamados de falsos irmãos, como já li para vocês, conseguiram furar o bloqueio e entrar sem serem ali convidados à reunião. Aquela reunião onde apenas estavam nossos apóstolos João, Tiago e Pedro. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar nas reuniões apostólicas. Amém? Vamos estar atentos, meus irmãos, a tudo isso. Vamos ter a convicção que Deus, Ele não nos chamou para estarmos inertes a essa situação, mas nos chamou para sermos realmente combatentes contra heresias e esses falsos evangelhos que são pregados por aí. Exato. E no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a tendência judaizante hoje. Primeiro ponto é o mesmo evangelho. Aqui o autor da lição vai se deter na explicação daquilo que acabamos de ler há pouco, onde vemos que existe o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O comentarista da lição deixa claro aqui que não existem dois evangelhos, não existem 3, 4 ou vários evangelhos. Só existe um evangelho da graça de Jesus Cristo. Mas a apresentação, queridos, é diferente. Existe uma expressão cunhada por Paulo que fala sobre a multiforme graça de Deus. É preciso estabelecer uma diferença. Um famoso apologeta britânico, John Lennox,
uma vez, explicando sobre isso, fala que uma das dificuldades em entendermos a graça, o Evangelho, a lei, é a nossa natureza caída. É ela quem coloca uma venda. E nós precisamos de bengalas teológicas, doutrinárias, para apoiar a nossa própria fraqueza. Mas desde sempre o que Deus quer de mim e de você é um relacionamento sincero. Nessa exposição, ele explica que, contando essa como uma analogia, né, e uma anedota, ele diz que no primeiro encontro com sua esposa, levou um livro de receitas e pediu que ela olhasse aquele livro. E disse para ela que ele só casaria com ela se ela fosse capaz de fazer todas as receitas daquele livro sem errar, porque eram as receitas da família. Interessante. E naquele momento a audiência toda caiu na risada. E ele usou esse exemplo, queridos, como uma anedota. Veja como é ridículo imaginar que Deus faz a mesma coisa conosco. O casamento dele não podia ser baseado no cumprimento rigoroso daquelas receitas, mas no amor mútuo um pelo outro, na sujeição, no cuidado, no sacrifício. É disso que se trata. Os nossos olhos vão se abrir para essas questões que são um problema desde sempre por causa da nossa fraqueza. Os nossos relacionamentos, infelizmente, por causa da nossa maldade, são muito orientados ao benefício próprio, à autojustificação, ao autosserviço, ao egoísmo. E todas essas coisas dificultam a compreensão do que é o Evangelho da graça de Jesus. Então, nesse primeiro ponto aqui, o comentarista encerra deixando claro, não existem vários evangelhos, mesmo que Paulo tenha usado esse exemplo, ele faz isso para ilustrar a realidade de que, no fim, há um único evangelho da graça, apresentado aos homens de forma multiversional. É a multiforme graça de Deus. E a forma como é apresentado é muito menos importante do que a excelência do evangelho em si mesmo. Meus queridos, estamos aqui agora no nosso segundo subtópico, ok? Vamos falar agora sobre o perigo da doutrina judaizante. Meus irmãos, a religião judaica era uma religião altamente meritória, ok? Onde o mérito era de quem cumpria os ritos. Então, eu cumpria os ritos, então eu era merecedor de algo ali. Algo totalmente meritório, tá? E o mérito humano em nada tem a ver com a graça. O mérito da salvação em Deus, da redenção, é totalmente, exclusivamente, amplamente da pessoa de Cristo. Nós não temos, por mais cumpridores de ritos religiosos que nós sejamos, nós não temos mérito algum, zero, na salvação. O mérito é daquele que foi pendurado na cruz do Calvário. O mérito é daquele que levou sobre si todos os nossos pecados como um cordeiro mudo, imaculado. O mérito é daquele que foi transpassado pela lança do soldado romano. O mérito é de Jesus, exclusivamente dele, nada pode mudar isso. E isso era o que o apóstolo Paulo realmente estava sendo usado pelo Espírito Santo para enfatizar essa convicção na igreja do Senhor. Ele não aceitava outra coisa fora disso. E ele considerava anátema, maldito, outra filosofia cristã. E ele diz aqui, o nosso autor, que existia duas ameaças sérias na introdução de ritos religiosos judaicos. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo, se tornar uma mera seita religiosa. E isso era a grande intenção, ok? Tudo bem, eles vão ser cristãos, mas eles têm que estarem ligados, não em Cristo, mas na nossa religião. O cristianismo perderia completamente o seu sentido. O nosso autor aqui, ele diz que se isso acontecesse, o cerne do cristianismo deixaria de ser a pessoa de Cristo
para ser a mera religião judaica. E isso não é cristianismo. Cristianismo fora da pessoa de Cristo, ele simplesmente não existe. É qualquer filosofia meramente humana. De Cristo não é. De Jesus não é. Então, o Evangelho do Senhor Jesus se resume nele mesmo, na pessoa de Cristo. Naquele que foi pendurado na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E um dia voltará para buscar a igreja que conserva o Evangelho da Graça. Glória a Deus, é verdade. E no terceiro ponto, o último tópico, nós vamos ver as práticas judaizantes atuais. E aqui o comentarista elenca algumas dessas práticas. Nós vamos ver a observância do kashrut. Você pode ter associado já ao kosher, que é a alimentação, né, do judeu, conforme a tradição talmúdica e a lei de Moisés. Há também crentes, né, com o uso do shofar, defendendo o uso do shofar para atrair a presença de Deus. Esse é citado no Antigo Testamento. O uso do talit, que é uma tradição judaica, embora não seja estabelecido pela lei de Moisés. O kippah é outro também, que alguns têm usado nas suas orações para cumprir essa que é uma tradição também judaica. E, mais uma vez, esse é um exemplo diferente do shofar, que é descrito na lei de Moisés, mas o solidel ou o kippah são, ou é uma tradição judaica talmúdica que vem da tradição extra Pentateuco, ou extra lei de Moisés, ou extra Torá, né? E mesmo assim alguns cristãos têm aderido como um recurso para ampliar suas forças espirituais. Meu Deus. Queridos, Réplica da Arca do Concerto. talvez, entrando na igreja e o chofar tocando. Pois é, com muito respeito que a gente fala sobre essas coisas, mas a realidade bíblica é que esses são elementos que, queridos, não trazem nenhuma diferença. Essa é a expressão, a revelação das Escrituras, quando nós vemos os gregos tendo acesso ao batismo no Espírito Santo, igrejas triunfantes, cheias da plenitude do Espírito Santo, as cartas aos Efésios ou a Éfeso, a carta aos Gálatas, Coríntios. Nós vemos, queridos, que a ausência desses elementos era, na verdade, uma bênção, né? E aqui o comentarista conclui essa exposição falando sobre os judeus e os não-judeus, colocando aqui uma separação doutrinária importante. O judeu convertido não vai perder a sua salvação se sua fé está em Cristo Jesus, mas se ele mantiver as suas tradições, é bíblico assumir que ele não vai deixar de ser salvo. Por isso, afinal, são tradições herdadas. O judeu que aceita Jesus e guarda o sábado, deixa de ser salvo? Não deixa de ser salvo. Paulo diz que essas coisas são sombras das coisas futuras, queridos. E ele é muito claro, ele fala das festas de luas novas, comer carne, guardar o sábado. Essas coisas são sombras, que têm muito mais efeito prático carnal do que espiritual. Olha que profundidade. Então, aqui fica muito claro, é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Fica claro aqui que ele está dizendo que guardar a lei sem, contudo, afastar de Cristo Jesus o seu papel na redenção, não traria nenhum prejuízo espiritual, até porque, mais uma vez, essas coisas são sombras das coisas futuras. E ponto B, os não-judeus. Aqui sim é importante que a revelação bíblica diz que muito mais do que não trazer nenhum benefício, essas coisas podem trazer prejuízo ao nosso relacionamento com Deus, à medida que eles substituam a graça, à medida que o cumprimento dessas tradições nos faça acreditar que eles são a razão da bênção
da graça e da presença de Deus. Muito mais do que não trazer nenhum benefício. Então, nesses casos, nós poderíamos ter prejuízo no nosso relacionamento com Deus, porque a mais excelente de todas as coisas foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que de tão excelente aniquilou a relevância de todas as outras, como está revelado no livro de Hebreus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora na conclusão da nossa lição, né? Agora nós falamos aqui sobre a questão dos ritos judaicos trazidos, objetos e tudo mais para dentro da igreja cristã. O perigo da idolatria é muito grande, ok? Pessoas que têm um lugar reservado em igrejas para réplicas da Arca do Concerto, que lá só pode entrar o apóstolo, que lá ninguém pode tocar e tal, enfim. Meus irmãos, isso é uma prática não cristã, uma prática não realmente concernente com o Evangelho do Senhor Jesus. Diz assim a nossa conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Você já entendeu quem eram esses judaizantes, não é isso? Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, aquela que o nosso apóstolo acabou de citar, ok? Se você for chamado circuncidado, permaneça assim. Se não, também permaneça dessa maneira. Já apontava para o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Eles não tinham realmente a ideia do que significava a obra salvífica de Jesus. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura, tão somente isso. Não pode passar desse limite cultural, hereditária do seu povo. E os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então, até o momento que é realmente uma prática cultural, a prática de um povo dentro da sua cultura, não colocando realmente dogmas dessa prática acima, ok? Do Evangelho da Graça, acima da graça do Senhor, está tudo bem. Porém, se ultrapassar esse limite aí, realmente não pode acontecer. A igreja do Senhor tem que estar muito atenta para isso. Nós agradecemos a você, Jadeu, que esteve conosco até agora. Queremos que você interaja muito com esse programa. Precisamos de você, que você compartilhe isso, que você leve para os seus amigos, seus irmãos, ok? Essa mensagem, essa oportunidade de estar conosco aqui sempre por essa plataforma para levarmos mais a mensagem da graça do Evangelho do Senhor Jesus. Então, que Deus o abençoe, frequente a escola bíblica dominical e seja uma bênção nas mãos do Senhor.